Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Pedro Bahia e começa agora mais um episódio do podcast Espírita e que hoje tem por tema do episódio os laços de família fortalecidos. Vamos discutir os itens que vão do 18 ao 23. E que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Antes de iniciar, então, o nosso episódio, eu irei ler a prece, a oração pela Sagrada Família, que diz assim: Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódio de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouve-nos e acolhei a nossa súplica, que assim seja. Amém. Vamos discutir um pouco sobre a relação entre a reencarnação e os laços de família. Muitas pessoas elas acreditam que os laços de família elas podem ser destruídos pela reencarnação, ou seja, de que em outras existências posteriores, esses laços de famílias possam ser completamente diferentes. Existem sim essas possibilidades, entretanto é o princípio de que se vive apenas uma única vez a que destrói esses laços de família, né? Os espíritos eles vão estar ligados por afeição e que vão se unir em uma reencarnação. Essa união, essa ligação entre esses dois irmãos, entre esses espíritos, ela vem com o intuito de ajudar no progresso um do outro. Então, vai haver essa ligação entre esses dois espíritos com o intuito de que esse irmão seja ajudado e vice-versa, né? O afeto, ele vai aumentar à medida que esses dois espíritos, que esses dois irmãos, eles tendem a progredir. E essa é o que se trata, né? O que estamos falando de afeição espiritual e que essa vai sobreviver além do corpo. Ou seja, essa é a única que vai sobreviver às reencarnações. Então, a união e a afeição entre parentes, ela vai indicar uma possível simpatia anterior e que gerou essa aproximação entre esses irmãos. Só que pode ocorrer também a encarnação de espíritos estranhos na família, que, como eu havia dito anteriormente, esses irmãos, esses espíritos, eles se unem por esses laços familiares no intuito de que um possa ajudar o outro no processo de melhoria, de aprimoramento. Então, a encarnação desses espíritos estranhos te serviria como prova para ajudar na melhoria e lapidação de seu irmão. Isto porque esse irmão pode estar necessitando da sua ajuda e essa provação desse espírito estranho na sua família venha como uma etapa de aprimoramento para esse processo. O que pode acontecer também é que haja um medo do egoísmo, de que por aquele irmão, aquele espírito possuir afeição com muitos espíritos no mundo espiritual, ao reencarnar, ele tenha que dividir esse seu amor com muitos espíritos, essa sua atenção. Então, é exemplo disso um pai que vai ter muitos filhos e que não vai amar a todos igualmente. Só que amor, ela não é uma unidade matemática, ela não pode ser medida. Então, esse temor
por esse egoísmo, não tem fundamento algum. Está muito mais ligado ao seu corpo, à encarnação, do que necessariamente um sentimento verdadeiro. Então, imagine que um homem ele tenha tido 10 encarnações. Isso não significa que no mundo dos espíritos ele vai ter 10 pais, 10 mães. Então ele vai encontrar no mundo espiritual aqueles pelos quais ele teve afeição no mundo, na sua vida terrena. E que isso não pode ser medido, isso não pode ser ajustado, e não vai ser diminuído pela quantidade de irmãos por quem ele teve afeição ou uma aproximação. Agora vamos analisar sobre a vertente de uma doutrina que nega a reencarnação, né? Uma doutrina, então, que nega a reencarnação, ela vai negar categoricamente a pré-existência, então, dessa alma. Ela vai quebrar essas ligações que possam existir espiritualmente. Então, ela vai ficar limitada somente a um parentesco familiar, de uma ligação carnal, de uma ligação corporal, né? E aí, através da reencarnação e dos antepassados e das afeições desses irmãos, eles podem se encontrar em outras reencarnações. Quando afirmamos isso, quando o Evangelho afirma a possibilidade de reencarnação, ele está nos dizendo que podemos, então, estreitar os nossos laços com os nossos irmãos, que tivemos mais simpatias em outras reencarnações. Então, a exemplo disso, um amigo que você fez nessa encarnação pode vir a fazer parte do seu seio familiar em uma próxima encarnação por conta dessas suas afinidades, e um pode ir ajudando o outro nesse processo de lapidação. Então, ao se acreditar na fixação da alma em viver apenas uma única existência, isso poderia levar a impedir o progresso desse irmão e dessa alma, né? Essa doutrina que nega, então, a reencarnação, ela vai estar muito voltada a vertentes dualistas de céu e inferno, bom e mal, de que os bons costumes e os maus costumes nos levam a ter uma vida no céu e no inferno, e que essa única existência seria a responsável por designar esse meu caminho final. Então, por interpretarem a existência da alma de forma imutável, isso favorece a quebra dos laços de família e qualquer processo de progressão, de melhoria. Mesmo fracassando, suas chances ainda não estariam perdidas caso houvesse a reencarnação da alma, ou seja, haveriam chances e novas existências de melhoria para que você mudasse esse seu futuro, né? Então eu acredito que não só em uma existência, mas fazendo uma alusão ao dia que nós vivemos, né? O dia são microexistências dentro de uma única experiência muito maior, que é a reencarnação da alma, e que a cada dia recebemos então uma folha em branco para que possamos escrever a nossa história do jeito que gostaríamos de viver, com o livre-arbítrio que foi permitido e dado a nós pelo Senhor. Ou seja, recebemos a cada dia uma oportunidade ao progresso e ao estreitamento de nossos laços, seja com os de amizade ou de parentesco familiar. Então, em resumo, são apresentadas 4 alternativas ao homem como um futuro após o seu desencarne. A primeira seria o de que nada acontece. A segunda seria a absorção desse indivíduo pelo universo. A terceira vem baseada na conservação da individualidade, porém com a fixação no destino dessa alma. E a quarta, a conservação da individualidade, porém com a alma podendo progredir a cada nova existência, a cada nova reencarnação. Então, novas chances de consertar erros do passado são apresentadas a esse indivíduo, são apresentadas a esse espírito, com as reencarnações. Só que não necessariamente esses erros precisam ser tão antigos assim, precisam ser necessariamente somente de vidas anteriores. Você pode
começando a tentar fazer o seu dia de hoje ser melhor do que o de ontem, por exemplo. E também tudo bem se não conseguir, faz parte desse processo de melhoria. É preciso ter paciência e tempo para aprimorar essas coisas que são tão grandes e importantes nas nossas vidas. E assim a gente consegue aplicar para os laços de família, sejam eles com parentes com os quais temos afeição e que aí a comunicação, a interação é muito mais forte, ou seja, com aqueles parentes que sejam irmãos ou tios que parecem ser muito diferentes de nós. É preciso ter tempo e paciência para que haja o aperfeiçoamento dessa conexão. Bom, e por aqui fica a minha reflexão com relação a essa temática, que foram os laços de família associados à reencarnação. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Peço agora a vocês que entrem em sintonia com o Altíssimo, que tenham bons pensamentos, que estejam em um lugar calmo, para iniciarmos a nossa prece final. Bom, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém. Muito obrigado e que o Cristo esteja com vocês.